noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu vou estar falando o versículo da palavra de Deus que se encontra em Filipenses 4, do apóstolo Paulo. Filipenses 4, de 4 a 7. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor Jesus. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Que nós estejamos sempre unidos com Cristo, que não nos venhamos esquecer em momento algum que o Senhor ele está ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. Vamos estar louvando agora. Amém?
Graça e paz. Eu gostaria de dividir com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 a 16. Lucas 15, de 11 a 16. Acompanhe aí comigo a leitura desse texto. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Hoje, se não me engano, nós estamos completando 57 dias de quarentena imposta pelas nossas autoridades. Como servos de Deus, nós estamos obedecendo essa ordem porque entendemos que ela não fere nossos princípios e que, como cristãos, nós devemos sim valorizar a vida, ou seja, colocar a vida em primeiro lugar. Mas o fato é que a quarentena, apesar de ser algo necessário nesse momento, ela tem sido uma experiência difícil e muito dolorosa, uma verdadeira tempestade nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos tirar lições desse momento tempestuoso que nós estamos vivendo. É possível sim tirar lições de um momento como este. A resposta é sim, porque Deus nos ensina em todo o tempo e em qualquer circunstância. Jesus, por exemplo, ensinou os seus discípulos na segurança da praia, mas também ensinou os seus discípulos no perigo da tempestade. Até o dia 22 de março, nós estávamos aqui no templo, aprendendo na segurança da praia, da terra firme, reunidos aqui neste lugar, com liberdade para ir e vir, e realizando os nossos encontros de comunhão com tranquilidade. Mas a partir do dia 23 até hoje, nós estamos aprendendo no meio dessa tempestade toda que nós estamos vivendo. O que é uma tempestade? Tempestade pode ser definida como um temporal, com fortes chuvas, ventos fortes também, mas a palavra tempestade também pode ser usada de forma figurada para descrever um sofrimento ou uma desgraça. Nesse sentido, nós podemos dizer que por causa da pandemia, por causa dessa quarentena, por causa do distanciamento social que nós estamos vivendo, os enfermos que foram acometidos com o Covid-19, o desemprego que muitos estão já experimentando por conta desta crise, nós podemos dizer que nós estamos dentro de uma tempestade, ou de uma verdadeira tempestade. Na parábola do filho pródigo, a tempestade aparece na forma de fome, de necessidade. O texto diz que houve uma grande fome em toda aquela região e ele, o filho pródigo, começou a passar necessidade. Essa experiência do filho pródigo nos ensina 2 verdades. Primeiro, que todas as tempestades têm um fim. O texto mostra aí essa história e mostra que esta história tem um começo e um fim. Isso nos lembra que todo mal tem um fim no Senhor, que depois da noite vem a manhã, que depois da chuva vem o sol, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem com o amanhecer. A segunda verdade desse texto é que a tempestade não vai nos parar, mas vai nos ensinar. Nenhuma tempestade pode parar a igreja, mas toda tempestade tem algo para ensinar a igreja, para ensinar para a minha vida e para a sua vida. Toda tempestade tem algo a nos ensinar.
Toda tribulação tem algo a nos mostrar. O que uma tempestade pode nos ensinar? O que essa tempestade que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, pode nos ensinar? A primeira coisa é que a tempestade nos convida à reflexão. Esse tempo de tempestade que nós estamos vivendo nos convida a pensar, nos convida a refletir. Refletir é pensar, mas a tempestade, ela nos convida para uma reflexão introspectiva. É para a gente pensar sobre nossa vida, sobre nossa condição, pensar sobre aquilo que nós somos e sobre nossas atitudes neste tempo. Diante de uma pandemia, nós somos levados a pensar sobre a vida e sobre o que nós estamos fazendo com ela. E é importante isso. No meio de uma tempestade, nós somos levados a pensar naquilo que realmente importa ou naquilo que realmente é importante. O filho pródigo estava passando por uma tempestade, sem dinheiro, passando fome, alimentando-se com os porcos, e no meio daquele sofrimento, ou no meio do seu sofrimento, aquele jovem voltou o seu pensamento para aquilo que era realmente importante: sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, o seu Deus. No meio daquele sofrimento, o jovem olhou para si mesmo e enxergou a sua condição de pecador, sua condição de rebeldia, sua condição de desobediência. Irmãos, no meio de uma tempestade pessoal, a gente deve se lembrar daquilo que somos, daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos praticando, da nossa atitude. No meio da sua tempestade pessoal, o jovem pródigo se lembra da sua casa, se lembra do abraço do seu pai, e agora, diante de uma hora para outra, no meio daquela dificuldade toda, ele só tinha a companhia de porcos. Ali, no meio dos porcos, no meio da sujeira, o jovem percebe que a maior sujeira estava no seu próprio coração, na sua rebeldia. Por isso, quando ele retorna para casa e recebe o abraço do pai, suas primeiras palavras foram: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. As tempestades da vida devem nos lembrar daquilo que somos, e nós somos apenas filhos que dependem de um pai. Antes da tempestade, muitos de nós andávamos como se fôssemos donos da nossa própria vida, dividindo nossas coisas, decidindo nossas coisas, dizendo aquilo que faremos, dizendo que faremos isso, que faremos aquilo, dizendo que hoje eu não vou, que isso eu não faço, que isso eu não quero, enfim. Antes desta pandemia e antes da tribulação, nós tomávamos as nossas próprias decisões, nós éramos donos da nossa própria vida. Foi isso que aconteceu com o jovem. Ele, enquanto estava na casa do seu pai, ele olhava para ele mesmo e dizia: eu sou dono da minha vida, eu mando na minha vida, a herança é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Mas nós nos esquecemos do alerta de Tiago, no capítulo 5, verso 13 e verso 14. Veja o que Tiago diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Tiago, ele nos lembra que somos como uma neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa. Queridos, olhemos para os cemitérios. Estão cheios de homens e mulheres que passaram suas vidas correndo atrás dos seus negócios, correndo atrás de vantagens.
Homens e mulheres que se esqueceram dos seus filhos, dos seus cônjuges, dos seus pais e até do seu Deus, para correrem atrás de si mesmo, correrem atrás das suas próprias coisas. As tempestades vêm para nos lembrar quem somos de verdade. E a Bíblia diz que nós somos pó. A Bíblia diz que nós somos terra, pó que recebeu de Deus o dom da vida. Por isso, o homem tolo é aquele que não aprende com as tempestades da vida e continua construindo sua casa sobre a areia. Construir a casa sobre a areia é não valorizar aquilo que se tem, é não aproveitar o tempo que nos é oferecido por Deus, é não valorizar o próprio Deus. A tempestade vem para nos fortalecer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, e por isso o homem sábio aprende com as tempestades e constrói a sua casa sobre a rocha. Toda tempestade passa. O que não pode passar é a oportunidade que temos de aprender, de amadurecer e de se fortalecer e de se aproximar de Deus. A tempestade nos convida a refletir sobre quem somos e sobre nossas atitudes. Mas a tempestade também nos convida à ação. Ação é a disposição para agir, reagir, se mover. A tempestade nos convida à ação. O filho pródigo, depois de refletir sobre a sua condição, ele toma a atitude de voltar para casa. Veja que no verso 13, nós encontramos aquele jovem desperdiçando sua vida irresponsavelmente, diz o texto. Mas a tempestade da fome fez com que ele refletisse não apenas sobre a sua condição, sobre as suas atitudes, mas também sobre o que ele estava fazendo da sua vida. A tempestade, ela nos leva à ação, nos tira da acomodação, mostra qual é o verdadeiro propósito da nossa vida. Na tempestade, nós somos chamados para ser bênção, e precisamos ser bênção. Precisamos ser bênção na paz, precisamos ser bênção na guerra, precisamos ser bênção na calmaria, mas também precisamos ser bênção na tempestade. O jovem, ele se levanta no meio da tempestade, ele toma uma atitude no meio da tempestade e decide então voltar para casa, para ser bênção na vida da sua família, na vida do seu pai que o aguardava ansiosamente. Queridos, muitas vezes nós ficamos atordoados com a violência da tempestade. Muitas vezes nós ficamos atordoados com a violência das águas. Mas precisamos retomar o fôlego e voltar a agir, fazer a missão, ser bênção. Nesse tempo de pandemia, muitos de nós paramos, nos acomodamos, ficamos em casa, achando que ficar em casa é ficar sem fazer absolutamente nada, achando que ficar em casa é deixar de fazer a obra de Deus. Não, continuamos sendo chamados para ser bênção, para fazer a missão, ainda que seja numa condição de distanciamento, ainda que seja dentro de uma quarentena, ainda que seja no meio de uma tempestade. Eu gosto de Pedro, porque Pedro e os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Estavam ali um pouco atordoados, é verdade, mas é interessante porque o texto diz que Jesus vem ao longe andando sobre as águas na direção do barco dos discípulos. E ele, Pedro, se levanta e vendo Jesus, toma uma atitude. Ele chama por Jesus e diz: se é o Senhor, permita que eu vá até onde o Senhor está, permita que eu caminhe, permita que eu faça o que o Senhor está fazendo. E Jesus disse para ele: venha. E ele então começa a agir, começa a caminhar em direção ao seu Senhor.
É verdade que no meio dessa caminhada ele se assusta, é verdade que no meio dessa caminhada ele afunda e Jesus o socorre, mas o fato é que ele toma uma atitude no meio da tempestade. Muitas vezes nós ficamos atordoados com a violência dos ventos, com a violência das águas, e muitas vezes nós ficamos acomodados, esperando que Deus nos ajude, esperando que o Senhor venha ao nosso socorro, e deixamos de fazer aquilo que nos foi ordenado a fazer. Precisamos colocar em prática nossos dons para abençoar vidas, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma quarentena. Mas como ser bênção no meio de uma tempestade? Primeiro, orando. A oração do justo pode muito em seus efeitos, inclusive acalmar a tempestade. Nós não podemos nos esquecer que o Deus a quem servimos é um Deus de milagre. Portanto, no meio da quarentena, nós devemos dobrar os nossos joelhos e continuar orando fervorosamente, como dissemos na outra mensagem, orar sem cessar, orar em todo o tempo. Segundo, nós podemos ser bênção no meio da tempestade, servindo uns aos outros. Essa tempestade nos impede de nos aproximarmos, é verdade. Essa tempestade nos impede de nos tocarmos, é verdade. Mas a tempestade não nos impede de falar, a tempestade não nos impede de anunciar, a tempestade não nos impede de usar as nossas vozes. E podemos usar as nossas vozes como alguns irmãos já fizeram, gravando um vídeo para o nosso culto online, por exemplo, como eu estou fazendo aqui. Isso é servir, isso é ser bênção. Você pode usar a sua voz para gravar um áudio, para enviar uma mensagem de carinho para um outro irmão, para uma outra pessoa, dizendo a ela que Deus está vendo, que Deus está cuidando, que Deus está nos auxiliando, que Deus está vindo em nosso socorro, enfim. O pastor Ricardo Agreste, numa de suas mensagens, disse que o tom da voz comunica bem mais do que o conteúdo da fala. Jesus disse também que as suas ovelhas o reconhecem pela sua voz. Então podemos ser bênção, separando um tempinho para ligar para alguém, em especial para aqueles irmãos que estão mais distantes, para aqueles que não têm acesso, por exemplo, à internet. Nós podemos usar a nossa voz para levar uma mensagem de carinho, para levar uma mensagem de alento ao coração daquele que está oprimido, daquele que está entristecido, daquele que está derrubado, caído. Este é o tempo de ser bênção também. O Espírito Santo derramou sobre a sua igreja dons para que sejamos bênçãos uns para os outros. Lembre-se da igreja primitiva, que em meio à tempestade da perseguição não deixou de se comunicar, não deixou de falar, não deixou de anunciar, e os irmãos continuaram sendo bênção, mesmo sendo perseguidos, mesmo tendo o inimigo ao seu encalço, eles não deixaram de anunciar. E por isso estamos aqui, fruto daquela obra, fruto daquela disposição, fruto da ação daqueles irmãos em meio à tempestade em que viveram. A tempestade, então, ela nos desafia a agir, a se mover, a sair do comodismo e a ser bênção. A tempestade, ela também nos convida à adoração, nos convida a agir, nos convida a refletir e nos convida à ação. O retorno do filho arrependido foi motivo de alegria para o pai. O pai o abraçou, devolveu a ele sua dignidade, dando-lhe um novo anel, novas roupas e sandálias. Mas o texto diz que nem todos estavam contentes naquela casa. O filho mais velho, por exemplo, não se alegrou. Esse filho mais velho representa aqueles que não conseguem enxergar a ação de Deus no meio da tempestade. São filhos que não conseguem ver
a misericórdia de Deus em meio à tempestade. São filhos que apenas murmuram e reclamam, filhos que são indiferentes ao que Deus tem feito na vida dos outros e na sua própria vida. Aquele filho não passou fome, não estava vestindo trapos, não precisou comer no coxo junto com os porcos. Aquele filho desfrutava dos privilégios de quem mora na casa do pai. Mas esse filho, ele não enxergava nesses cuidados motivo para se alegrar no Senhor. A Bíblia diz que da geração do povo que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe conseguiram chegar à terra prometida. Aquele povo ficou no deserto porque, ao invés de contemplar o que Deus havia realizado, passaram a murmurar e a reclamar daquilo que Deus estava fazendo. Essa era a situação do filho mais velho. Ao invés de contemplar a misericórdia e o amor de Deus pelo filho perdido, ele reclamou e criticou a ação do seu pai. Queridos, em tempos de tempestade, não devemos reclamar. Não devemos murmurar e criticar, devemos enxergar o mover de Deus e nos alegrar nisso. Quero lembrar você novamente daquela passagem de Mateus 14, 25, quando os discípulos estavam no barco no meio da tempestade e de repente olham e veem Jesus caminhando sobre as águas. É maravilhoso saber que o nosso Deus caminha no meio da tempestade para chegar aonde os seus filhos estão. Vou repetir, o nosso Deus se move no meio da tempestade, o nosso Deus trabalha no meio da tempestade, e é por isso que a igreja deve louvar. Você lembra da música da Cassiane, com muito louvor, muito cantada aqui na nossa igreja? Alguns irmãos gostam dessa música e cantam esta música. Essa música diz: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor invade os céus. Que tipo de filho você escolheu ser? O filho que só reclama? O filho que só consegue ver falhas? Que só quer encontrar culpados? Ou o filho que adora? Que enxerga Deus agindo? Que consegue ver Deus no meio da tempestade e que se alegra nas pequenas conquistas, e que principalmente consegue ver que a tempestade é apenas um momento na eternidade de Deus. Que filho você quer ser? O filho reclamão? O filho que murmura? Ou o filho que consegue perceber que a tempestade é só um momento, é só um instante no plano de Deus, na eternidade de Deus? Nós estamos vivendo um tempo de tempestade, e a tempestade vai passar. Mas quando ela passar, que tipo de pessoa você será? Que tipo de vida você vai levar? Como será a sua vida como pai, como filho e como cristão depois dessa tempestade? A tempestade, ela pode mudar sim nossa vida para melhor, se nós pararmos para refletir naquilo que somos e naquilo que temos feito. A tempestade pode sim nos tornar pessoas melhores, se nós buscarmos em Deus a força para atravessá-la. Que a tempestade que estamos vivendo sirva para fortalecer a nossa fé, sirva para fortalecer nossos laços familiares e sirva para fortalecer a nossa comunhão com os irmãos e com Deus. Deus te abençoe, que a palavra encontre um lugar no seu coração e alcance a sua vida em nome de Jesus.
final de mais um culto. Antes eu queria lembrar de duas coisas. Primeiro, mandar um grande abraço para os aniversariantes desse mês, né? Vai aí o nosso abraço para a irmã Lenil, né, que completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Lenil, que a graça do Senhor esteja com a irmã, né, e com a sua família. Também nós nos lembramos aqui do irmão Jamil Camargo, que também completou mais um ano de vida. Irmão Jamil, Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, né? Que a graça de Deus também esteja com os irmãos. Também quero lembrar da Eduarda, né? Eduarda está para Curitiba, mas nós não sabemos se ela está nos assistindo, mas queremos aqui enviar o nosso abraço, né? Eduarda é a filha do Aparício Bento e nós nos alegramos muito com a vida daquela menina, né? Também nós queremos nos lembrar do Mateus, né? Mateus, assim como a Eduarda é baterista, né? E tem também nos abençoado aqui. Mateus, Deus abençoe sua vida, tá bom? Abençoe o seu irmãozinho, a sua mãe, o seu papai, que Deus derrame graça sobre você, tá bom? Eu quero também lembrar aí dos casais que completaram aí mais um ano, né? De vida conjugal, mais um aniversário de casamento. E eu quero então lembrar aqui do pastor Gerson, que é este que vos fala, né? E da minha esposa Nilva. Nós completamos 22 anos, né, de casados, e nós nos alegramos no Senhor por isso, né? Que Deus, sabemos que Deus tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Também queremos trazer aqui o nosso abraço para o irmão Lauro, para a irmã Liamara, esse casal também abençoado, né? Eles completaram 28 anos, né, de casados, e nós nos alegramos pela vida deles, né? Um casal que tem sido bênção aqui no nosso meio. Vai aí o nosso abraço, né, para a irmã Liamara, para o irmão Lauro. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, né? Também eu quero mandar aí o nosso abraço e o nosso agradecimento a todos que têm participado do nosso canal, que têm acompanhado o nosso canal, o canal da PIB de Cajati, tá bom? Se for possível, você deixa aí o seu joinha, né? Se for possível, se inscreva no nosso canal, e se for possível, compartilhe também os nossos conteúdos, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas também pela palavra de Deus, pela graça de Deus, né? Que essa tempestade que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando, né, possam não nos impeça de ser bênção, né? Que a tempestade não nos impeça de ser bênção. Essa deve ser a nossa oração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que, apesar de ser um tempo de tempestade, de lutas, de distanciamento, Pai, nós podemos sentir e ver a mão do Senhor, ó Deus, nos alcançando, nos abençoando em todo o tempo.
Pedimos, ó Deus, que a Tua graça alcance o coração daqueles que estão sofrendo por conta desta quarentena, que a mão do Senhor esteja sobre eles também, Pai. E queremos pedir, ó Deus amado, por aqueles que nos governam, Pai, que nos lideram, que lideram esta nação, que o Senhor conceda a eles a sabedoria, ó Deus, para que eles possam nos dirigir nesse processo aí de quarentena e nos dirigir nesse período também de tempestade, Pai. Mas que acima de tudo a mão do Senhor esteja sobre eles, ó Pai amado, porque feliz é a nação que teme ao Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.